Hoje nós vamos falar sobre família. Eu procurei, não muito, um pouquinho só, porque eu sou apaixonada por esse personagem, para falar sobre ele, que é exatamente Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, o bispo, que era apenas um jovem, se converteu com 13 anos, e por volta dos 20 e poucos já era um bispo da igreja mais importante da Ásia Menor, igreja de Éfeso. Então eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Timóteo, segunda epístola, segunda carta, escrita a Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 17, nós vamos ver como é que esse jovem, esse adolescente, esse jovem se manteve na presença de Deus, e embora sofresse tantas adversidades. E diz assim, do 10 ao 17, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu ensinamento, o meu modo de viver, a minha intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, infância, sabes, conheces as sagradas escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Esse é o apóstolo Paulo, que está escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo fiel, o discípulo que jamais o abandonou, que desde a sua infância, meninice, inocência, criancice, servia ao Senhor sob o ministério do apóstolo Paulo. Eu queria falar um pouquinho sobre ele, porque às vezes a gente passa por situações difíceis, mamãe, papai, hoje não se fala mais mãe solteira, né? Hoje se fala mãe solo. Quantas mães solo, mães solteiras, que reclamam, meu filho está nas drogas porque eu tive que criá-lo sozinho, sozinha. Minha filha está na prostituição, minha filha está no mundo, porque eu tive um marido ausente dentro de casa, tudo era nas minhas costas, tudo era comigo, eu tinha que fazer, eu também sou mulher, também sou ser humano, eu também tenho debilidades, eu também tenho que viver. A gente sai dando as nossas justificativas, e quando eu olho para a família de Timóteo, que tinha tudo para esse menino dar errado, e esse menino dar certo, e eu quero profetizar, que o teu filho não vai se perder, a sua filha não vai se perder, o seu neto não vai se perder. Deus está cercando a tua casa com muralha de fogo, aleluia, e está acampando os anjos deles ao teu redor. Eu recebo essa palavra para mim também. Então Timóteo, ele foi ordenado a bispo, ainda muito jovem, e não foi de uma igrejinha lá no fundo da freguesia, mas foi bispo de uma das maiores igrejas da Ásia Menor, que foi a igreja de Éfeso.
Uma igreja rica, uma igreja glamurosa, uma igreja de história, uma igreja que lá em Apocalipse 2 diz que era operante, trabalhava na obra, era pau para toda a obra, mas já tinha perdido o primeiro amor. Tudo o que fazia era para a sua glória própria. Tudo o que fazia era para poder trazer o glamour para dentro da igreja. Jesus já não se sentia amado por aquela igreja. Hoje nós temos visto muitas igrejas que vivem em festa. Eu soube recentemente que já tem igreja cobrando ingresso para assistir culto. Não é para ir a um chá, não é para ir a um evento especial que tem gastos, não. É ingresso para assistir culto. As igrejas hoje estão abarrotadas. Você entra e sai. E você sai pulando de alegria, por quê? Porque o músico foi maravilhoso. Porque a cantora, uau, como ela canta. Mas aquelas igrejas do Apocalipse, uma delas inclusive, a Laodiceia, Jesus estava do lado de fora, batendo na porta e dizendo, eis que estou à porta aí, se abrir a porta eu entro. Ou seja, estavam fazendo uma festa que tinha o nome de Jesus, mas Jesus não estava lá. Jesus estava do lado de fora. A igreja de Éfeso era uma igreja operante, trabalhava muito, mas era uma igreja mecânica. Irmãos, o que a gente mais prima nessa igreja é para que você cresça na graça, cresça no conhecimento da palavra, que você tenha intimidade com o Espírito Santo. A gente não quer movimento nessa igreja, a gente não quer reteté nessa igreja, mas a gente quer ver crente aqui cheio da glória de Deus, gente que acorda às 5 da manhã para vir para a igreja orar, gente que está aqui na escola dominical aprendendo a palavra de Deus, gente que quando o diabo bater na frente dele vai ter que bater em retirada, porque maior é o que está em você do que quem está no mundo. Gente que cresce na estrutura, na fé, no posicionamento com Deus, no poder de Deus. Gente que quando passa o diabo corre. Gente que o mundo tem até medo de falar mal de você. E esse jovenzinho, eu fico olhando assim para Kaila, que tem 20 e poucos anos, Thaísa, 20 e poucos anos, eu fico olhando assim, irmão, para o Lucas Paiva, 16 anos, eu hoje me alegrei de ver a Maria Clara aqui, adorando ao Senhor no ministério de louvor. Eu fico feliz de ver o Davi, de ver os jovens, a juventude dessa igreja. A classe da escola dominical hoje estava bem cheinha. Por quê? Porque os jovens vieram para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Os papais estão trazendo seus filhos para a igreja. Eu fico feliz porque Deus está soprando nos ouvidos e o povo está ouvindo. Quem agradece ao Senhor, levanta a mão, dá glória, glorifica ao Senhor. Pastor da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, do 2 ao 4, diz que ela era uma igreja em desenvolvimento, porém cheia de problema. Um pastor com 60 anos, já sente dificuldade, é um casal que se separa, é um casal que está brigando, é uma irmã que não fala com a outra, é a outra que não é uma contribuinte, é um problema aqui, é um problema ali, um homem de 60 anos já tem dificuldade. Você imagina um homem com 66, né? Agora você imagina um pastor com 20 e poucos anos, só com a graça de Deus, e ele tinha um pai na fé. Às vezes a gente não tem, irmãos, um pai e uma mãe tão fiel a Deus dentro de casa. Mas é tão bom quando a gente tem um discipulador.
quando a gente tem alguém na igreja para quem a gente pode correr. Irmã Aldaísa, me ajuda. Aí a Aldaísa está orando. Irmã Maria, me ajuda. Maria chama, vem cá, vamos orar. Eu não posso fazer nada, mas o Deus que eu sirvo vai mudar a sua história. É tão bom ter discipuladores dentro da igreja. É tão bom quando uma casa se abre para receber pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo era o pai na fé de Timóteo. Agora deixa eu te contar uma coisa. Que existem 2 cartas escritas para Timóteo. A primeira, o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava livre, quando ele podia ir e vir, viajar para todo canto, fazer suas viagens missionárias, que ele fez 3, e ele sempre discipulando, doutrinando, conversando com Timóteo. Timóteo, Deus tem um plano na sua vida. Timóteo, Deus quer fazer coisas grandes através de você. Meu filho, não despreze a tua mocidade, mas também não descambe pela libertinagem. Meu filho, olha isso. Meu filho, olha aquilo. Hoje, se a gente fizer isso com alguns jovens, eles não gostam. Eles saem até da igreja. Preferem uma igreja que ninguém vai perceber. Eles entram e saem, ninguém me incomoda. E é tão lindo ver Paulo orientando Timóteo. E a Bíblia diz que a segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, Paulo está preso. Paulo está esperando a sua execução. Os amigos de Paulo, os colegas de ministério, todos abandonaram Paulo. Paulo está preso. Timóteo está pastoreando sozinho. Paulo está preocupado, ele é jovem, as tentações da carne, as perturbações dentro da igreja, as pessoas que querem puxar tapete. Como é que está meu filho na fé? Eu vou escrever uma carta. E ele escreve uma carta, e quando a gente vê lá em 2 Coríntios 1, do 4 ao 5, eu queria até que você abrisse aí, olha o que diz, ó: desejo muito te ver. Eu desejo muito te ver, mas eu não posso, eu estou preso, eu estou esperando a execução. Eu não vou ser executado porque eu roubei. Eu não vou ser executado porque eu fui corrupto. Eu vou ser executado por quê? Porque eu preguei o evangelho. Eu vou ser executado porque as autoridades não querem que eu fale e eu falo. Mas olha, capítulo 1, versículo 4. Desejo muito te ver, porque eu lembro das tuas lágrimas de contrição nos nossos momentos de comunhão, para me encher de gozo, trazendo à memória, Timóteo, a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó e em tua mãe. Eu estou certo de que também habita em ti. Não era uma família de vida espiritual falsa, mas era uma família que tinha intimidade com Deus. A primeira carta, Paulo está solto. Na segunda carta, Paulo está esquecido em Roma, aguardando sua execução, mas preocupado com a vida espiritual, emocional, psicológica de Timóteo. Aí eu estava analisando, Timóteo tão novo, com grandes responsabilidades. Se fosse hoje, talvez os nossos jovens não aguentariam tamanho peso. Mas ele não caiu em depressão, ele não abandonou seu ministério, e muito menos ele largou a sua fé. Hoje nós estávamos falando na escola dominical, quantos filhos de pastores, quantos filhos de cantores que saíram da igreja, por quê? Porque a mãe não teve tempo para eles. Às vezes a gente vê coisas na internet que machucam o coração. Meu Deus, como é que essa pessoa está vivendo esse momento tão difícil? E esse menino, ele não caiu em depressão. E deixa eu te falar uma coisa, o pai dele nem era crente. O pai de Timóteo era grego. A mãe e a avó eram judias que se converteram ao cristianismo. Esse garoto, ele tinha esteio, tinha teto, tinha chão,
por causa de uma mãe e de uma avó que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Essas mulheres, quando abriam a boca dentro de casa, era autoridade. Nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 10 ao 17, que desde criança, desde a mocidade, juventude, meninice, a palavra de Deus é pregada dentro de casa. Não, o marido não era crente, só ela. E sabe-se lá como é que esse marido tratava a família. Porque hoje, você pode até ser crente se o marido não ser. Ou você, marido, é crente, a esposa não ser. Mas ele não se importa. Ele deixa você ir para a igreja, ele não se importa, ele não cria problema com isso. Mas lá atrás, quando um judeu se convertia ao cristianismo, ele era perseguido. Quando um grego se convertia ao cristianismo, ele era perseguido. Agora, a esposa se converteu a Cristo e o marido continuou grego. Você pode imaginar o conflito dentro dessa casa? Mas Timóteo deu certo, porque tinha uma mãe e uma avó que colocava o joelho no chão, porque uma mãe de joelho no chão mantém o seu filho de pé. Eu quero dizer para você, talvez as coisas não estejam acontecendo do jeito que você está, e você está brigando, falando pelos cotovelos. Você está fazendo com que seu filho odeie a igreja, odeie o pastor, odeie Jesus, odeie tudo. Não tem nada mais forte do que uma mãe que entra para o quarto e fecha a sua porta e conversa com Deus em secreto. Eu não coloquei filho no mundo para entregar para Satanás, Senhor. Fala com autoridade, Senhor, eu não vou deixar nenhum dos meus se perder, e eu quero que o Senhor concretize essa minha palavra. Abra essa boca linda e diga assim: olha, nenhum dos meus vai se perder. Mais uma vez. Mais uma vez. Coisa linda. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe, nem interessa. Eu nem quero saber. Eu só sei de uma coisa, que o Deus que eu sirvo, Ele é fiel para cuidar dos meus filhos, para cuidar da Raquel, para cuidar do Mateus, para cuidar do Bruno, para cuidar do Vitor, do Tiago. Coisa linda, irmão, quando a gente vê um filho, um neto caminhando na casa do Senhor. Tiago está aí? Olha lá que coisinha mais gostosa. Esse menino me alegrou muito esse ano. Ele vai fazer uma formatura, e a formatura dele está muito cara. Aí a mãe e o pai disseram: eu não vou poder fazer isso. Aí ele, caladinho, na dele, falou assim: eu vou falar com meu avô. E veio falar com o avô dele. Mas em vez dele dizer: vô, me dá um dinheiro para a minha formatura, ele disse assim: vô, me arranja um emprego. Aí o avô dele deu, e trabalhar com o Sérgio não é fácil. Não é fácil. Marido, você é maravilhoso, mas trabalhar contigo não é fácil. E uma das condições para Tiago trabalhar com o Sérgio é estar na igreja. Tiago não falta mais culto. Tiago está aqui na escola dominical, está na quinta-feira, está no domingo à noite. Pode até ser por interesse, mas Jesus está. A semente vai brotar. A semente vai brotar. Sabe o que aconteceu aqui com Timóteo? Ele aprendeu a palavra desde criança. Quando chegou na adolescência, quando chegou na juventude, a semente já tinha brotado e estava florescendo e frutificando. Levanta a tua mão que eu vou profetizar para você. Prega a palavra! Lança a semente, e essa semente vai florescer, essa semente vai frutificar, e você vai glorificar a Deus pelo filho e pela filha que está dentro da sua casa.
Eu não estou criando filho para o diabo. Eu não estou criando filho para ir para o inferno. Toda a minha família, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna. Marta, há uma aliança de Deus com você. Isadora, há uma aliança de Deus com você. E quando Deus faz aliança conosco, a coisa acontece. Para não fugir à regra, olha para quem está do teu lado e fala assim: olha, não faz aliança com muita gente não, mas com Jesus faz. Com Jesus faz, porque Jesus cumpre a parte dele. Aí você pode estar me perguntando aí, como foi que Timóteo conheceu Paulo? Eu gosto muito daquela passagem de Romanos 10, que diz assim: como crerão, se não há quem pregue? Ei! Se um evangelista, um missionário não tivesse ido para Listra, será que Timóteo conheceria a palavra? Mas Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele chega numa cidade chamada Listra, e lá ele conhece uma família que era judia, que cumpria as ordenanças do Velho Testamento, mas não estava satisfeito. Que a pior coisa que tem é você servir a um Deus que te impõe leis duríssimas, e você servir por medo. Muitos judeus serviam ao Senhor por medo, porque se não fizesse, morria, se não fizesse, bababá, se não fizesse. E aí a gente conhece o Deus da graça, que se chama Jesus Cristo, que morreu por nós, que não obriga a gente a servi-lo. Você serve se quiser, mas se decidir servir, vai servir direito. Eu gosto disso. Fala aí para quem está do teu lado: você não é obrigado a servir, mas se for servir, sirva direito. Não pode ser de qualquer jeito, porque de qualquer jeito ele não aceita, né, pastor Gilvan? De qualquer jeito não é. Aí eu vou dar uma ofertinha, eu vou lá na frente só para ninguém dizer que eu não oferto. Vou lá dar uns R$2, uns R$10. Aí Jesus fala assim: olha, não é por força, não é por violência, não é nem por constrangimento. A palavra que foi ministrada aqui hoje, que espetáculo. Não é por tristeza, não é por obrigação, mas tem que ser com alegria. Bate a mão na mão desse irmão, fala para ele assim: meu irmão, se não for com alegria, fica em casa. Se não for com alegria, fica em casa. Fica vendo Fantástico, né? Olha, irmão, desculpa aí vocês que são fãs do Fantástico. Mas domingo passado, foi domingo passado, Dia das Mães? Domingo passado, Dia das Mães, o Fantástico homenageia as mães de bebê reborn. Tu crê num troço desse? Não foi mencionado uma mulher que tem uma história relevante, uma mulher que está penando para educar seus filhos, mulheres com salário mínimo cuidando dos filhos, ninguém se perdeu, não teve honra para essas mulheres de filhos de verdade. Um programa com um período enorme oferecido para gente que vai para a praça trocar fralda de boneco. Eu vi 2 homens, uma dupla de gay, porque casal é homem e mulher, uma dupla de gay, 2 homens barbados, com bolsa, mamadeira, fralda, lá dentro, aqueles 2 burros velhos, andando para, segura ele, não deixa chorar, vamos trocar fraldinha, aí eu acho que ele fez cocô. Aí você pensa que é um filho de verdade, mas é um boneco de silicone, que vai de R$200 até R$11.000. Vai de 500 a 11 mil reais, e tem boneco que parece criança, só não tem vida. Aí fica aquela coisa mole, né? Aquela coisa parada assim, ó. Eu morreria de medo. O Fantástico
homenageou, e os vereadores do Rio assinaram aí um papel favorecendo o dia da cegonha do bebê reborn. Tem até parto, tem placenta, tem médico e enfermeira, e a loucura, a ilusão está indo tão longe, que essas mães já estão exigindo até creche. Eu tenho que trabalhar, eu vou deixar meu bebê com quem? Aí teve uma indivídua, que eu vi o vídeo, que eu já estou achando até que esses vídeos são brincadeira, né? Não pode ser. Ela ainda não pode sair de casa com o bebê, porque ele ainda não tomou todas as vacinas. Você que está nos ouvindo aí pela live, a gente não está zombando. A gente não está caçoando. A gente está vendo que o governo, prefeitura, em vez de dar tratamento para essas pessoas, estão iludindo essas pessoas. Você sabia que tem um monte de mãe que tiveram depressão pós-parto? Você sabia que tem um monte de mãe que perderam os filhos e elas não conseguiram se curar e estão dando um boneco para elas se iludirem? Você sabia disso? Esse é o mundo que está sendo desenvolvido para receber os nossos filhos, os nossos netos. Mas esse jovem, mesmo passando por grande responsabilidade, jovenzinho, imagina, Kaila é pastora da Nova Jerusalém. Não desmerecendo-a, mas novinha. Quem é a pastora lá da Nova Jerusalém da freguesia? Thaísa. Está desmerecendo Thaísa? Não. Olha o peso sobre as costas dessa menina. Timóteo foi levantado a bispo, e ele levou a igreja de Éfeso com graça. Nunca se perdeu, nunca abandonou o ministério, nunca abandonou a fé. E outra coisa, ele não foi criado num seminário, ele foi criado por uma mãe e uma avó que eram convertidas ao cristianismo, que nunca deixaram de ensinar a palavra dentro de casa. Quem acredita na Bíblia aqui? Sabe o que a Bíblia diz? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. A semente está plantada. Bote a mão no coração e fala assim, ó, eu estou plantando a semente no coração do meu filho. Eu estou gerando no coração do meu filho amor pelo meu Deus. Como é que se gera, Letícia, amor por Deus no coração de um filho? Falando bem desse Deus dentro de casa. Orando com ele. Lendo a Bíblia com ele. Dando bom testemunho. Quantas pessoas dentro de casa falam mal dos irmãos, falam mal do pastor, falam mal da organização, falam mal da instituição, abre a internet só em vídeos que denigrem, que maculam a imagem da igreja. Seu filho vai crescer, ele vai querer estar na igreja? Sim ou não? Nós somos responsáveis em gerar no coração dos nossos filhos o amor pelo nosso Deus. Então, eu vou trazer aqui para vocês 3 lições. Por que esse menino não se perdeu? E por que o seu filho também não vai se perder? Primeira lição: a palavra era manuseada naquela casa. Timóteo foi ensinado desde a infância. E na adolescência, a semente já tinha brotado. Existia o sacerdócio familiar lá em Israel. Eu queria até que quem está lá na mídia colocasse aqui, por gentileza, eu quero que todos leiam comigo, Deuteronômio 6, do 5 ao 12. Deuteronômio 6, do 5 ao 12, porque o que nós vamos ler agora é didático, nos ensina. Talvez o seu filho já esteja grande, mas você ainda tem neto. E profetizo que vai ter bisneto. Amém? E que você seja essa fonte de saber
dentro da sua casa. Olha o que diz aqui, ó. Isso aqui é um sacerdócio familiar. É o que o pai e a mãe têm que fazer dentro de casa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem que tu não enchestes, poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ensine, fale, discipule, evangelize, quando tiver para dormir, quando for para acordar, quando for para ir para a rua, quando for para ir para o passeio, sempre falando, o Senhor é conosco, o Senhor te ama, meu filho, o Senhor tem preparado um plano para a sua vida, é o tempo inteiro assim, o seu filho vai ficar impregnado de Deus, e não de Lady Gaga, e não de Anitta, e não de Madonna, e não desses influencers que estão influenciando negativamente os nossos filhos. Então, primeira lição que eu tiro, a palavra era manuseada naquela casa. Quantos de nós acorda e dorme, nem abre a Bíblia? O celular está aberto, o tempo inteiro, ouvindo tudo que é cantor que não presta, tudo que é mensagem que não presta, e isso está ecoando dentro de casa, e a palavra está fechada. Talvez ela esteja aberta no Salmo 91, lá na sala, mas o que adianta se os corações estão fechados? Eu quero profetizar, se a palavra estiver aberta no seu coração e for manuseado na sua casa, nenhum dos teus vai se perder. Nenhum dos teus vai se perder. Foi para Timóteo que o apóstolo Paulo escreveu: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Foi para Timóteo que Paulo escreveu. Não tem vida com Deus sem redarguir, ensinar, discipular, falar a todo tempo. Abra essa boca linda que você tem. Se você não consegue falar muito, leia com ele a palavra de Deus. Compre livros didáticos para criança. Coloca louvores dentro de casa. Não bota o alto-falante para a casa do vizinho, não, que isso é falta de educação. Mas bota um tonzinho lá que o teu vizinho possa dar até uma ouvida. E enquanto ele está lá na prova, na tribulação, você está cantando: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar. Aí o vizinho que estava ouvindo o tal de Pablo Vittar, vai desligar para ouvir você. Quem é que quer ser referência nessa terra? Diga glória a Deus. Não basta trazer para a igreja. Nossa casa é o primeiro local da nossa fé. Nossa casa é o primeiro local da nossa fé. Paulo esteve lá em Listra, pregou o evangelho, primeira pessoa a aceitar Jesus naquela cruzada missionária,
Timóteo, a mãe dele, a avó dele. E desde então a conversão foi tão linda que eles começaram a ler a palavra, a ler a palavra, a ler a palavra. E esse menino foi crescendo. Por trás de um homem de sucesso, sempre há uma grande mulher. Timóteo tinha duas, uma mãe e uma avó. Onde que estão as avós aqui? Levanta a mão. Aí, a gente tem muita avó. Para com esse negócio de dizer que vó estraga neto, hein? Para de ficar dando bala, chocolate para o seu filho e fazendo a vontade do seu neto. Esse negócio aí é do capeta. Vó existe para estragar neto. Ai, aquele menino lá em casa nem é adolescente, ele é um aborrecente. E aí você vai, falando, ele é aborrecente, ele é um capeta, ele é uma praga, ele é uma peste, ele é um demônio. Esse garoto, ninguém suporta ele. Ô garotinho, ô cabelinho encravado. Olha como é que a gente fica falando. E que a partir de hoje, da sua boca só saia boas palavras. O filho é um pouco rebelde, mas você diz, esse menino é uma bênção. Porque Deus não dá pra gente capeta. A Bíblia diz que nossos filhos são bênção do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. Segunda lição. A primeira, a palavra é manuseada dentro de casa. A segunda, uma fé não fingida. Olha o que nós lemos aqui no capítulo 1, versículos do... Só um minutinho, capítulo 1, o 4 e 5, eu vou ler de novo porque é forte demais. Eu desejo muito ver vocês lembrando das lágrimas do teu quebrantamento para encher meu coração de gozo, trazendo à lembrança sua fé não fingida, nem a da sua mãe e nem a da sua avó. Filhos e netos percebem quando os pais são falsos. Filhos e netos percebem quando os pais são uma coisa na igreja e outra dentro de casa. O filho percebe. Eu ouvi uma vez uma frase que diz: palavras convencem, mas exemplos arrastam. Segura na mão de quem está do teu lado, segura assim, fica nesse blá 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 aí não, minha filha. Dá testemunho de vida com Deus. Não fica com esse blá 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 não. Você na igreja é uma coisa, em casa você é outra. Seu filho está vendo tudo, está vendo que sua fé é fingida. Eu quero muito te ver, Timóteo, para alegrar meu coração, porque eu lembro da tua fé não fingida, da fé da sua mãe, da sua avó não fingida. Olha aqui, irmão, nada de fingimento. A incoerência entre o que falamos e fazemos impede nossos filhos de viver a plenitude do evangelho. Se aquele que me ensina é falso, então também você. Aí fica aquele crente na igreja com cara de santo e lá fora só Jesus para ter misericórdia. Mau testemunho. Paulo está lembrando da lágrima de Timóteo no momento de comunhão. Queria vê-lo, porque a presença de Timóteo, ainda que fosse um jovenzinho, alegrava o coração dele. Por quê? Porque ele era cheio de Deus. Criança cheia de Deus. Não quer dizer que criança tem que conduzir igreja, mas criança cheia de Deus é uma delícia. É tão bonito ver a Maju vir aqui. Ela faz questão, irmã, ela dizima todo domingo. A Maju, ela tem que trazer dinheiro para a casa do Senhor. Ela faz com alegria. O que ela está? Ela está aprendendo. Alguém está ensinando para ela. Aí o apóstolo Paulo, que está esperando ser executado, escreve uma carta para Timóteo dizendo assim, reavives o dom que há em ti, ministrado com imposição de mãos. Olha aí, irmão, ministrado com imposição de mãos. Deus não te deu espírito de medo nem de covardia. Deus te deu espírito de poder. Olha que coisa linda. E não permita que alguém despreze a tua mocidade, mas seja padrão dos fiéis. 1 Timóteo 4,12. Você sabe o que é um jovem ser padrão numa igreja? Quantos de nós dizem assim, mas ele é só um adolescente, tem que levar em conta que ele é só um adolescente. Para com isso.
adolescente, jovem, pode ser padrão numa igreja, padrão dos fiéis. Eu quero profetizar isso para a sua casa. Hoje nós vamos fazer oração pelas famílias aqui. Eu já estou terminando para a gente ter tempo para fazer isso. As famílias vão se posicionar nas laterais. Os pastores vão estar aqui, em imposição de mãos. A Bíblia diz: está doente, vem para a igreja. Chama os diáconos, os presbíteros. Eles vão orar com imposição de mãos e com unção de óleo. Isso tem poder no reino espiritual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Terceira lição. Lá em Atos 16, 1, olha que coisa linda, irmãos. Talvez eu ainda não esteja nesse patamar, mas é esse patamar que eu quero para a minha vida. Lá em Lucas 16, 1, Lucas dá testemunho da família de Timóteo. O pai é crente? Não, não é. Talvez esse pai já tenha até morrido. E se não morreu, é um pai ausente. Não participou da criação do filho. Porque em momento nenhum aparece o nome do pai dele. Mas Lucas está dando testemunho dizendo: todos em Listra e nas regiões circunvizinhas dão testemunho da vida de Timóteo com Deus. É a vida do seu filho. A Carla estava aqui cantando, coisa linda, um louvor gostoso. E eu estava falando com Deus assim: Senhor, te dou graças pela vida da Carla, que tem 3 filhos, 4, não, 2, a Carla tem 2, já estou profetizando, hein, com esse cabelo, hein, ô terra, Carla tem 2 filhos, e os 2 filhos na presença do Senhor. Irmã, na presença do Senhor. Não é fácil não. Não é fácil não. Você sabe o que é hoje? A prostituição, a pornografia está dentro de casa. Um adolescente, um menino que nunca pensou em sexo, daqui a pouco ele tem a janela aberta dentro de casa. E a mamãe é daquele tipo que: deixa meu filho, enquanto ele não me perturba, está tudo bem. Porta fechada e ele lá dentro. Quem sabe até se masturbando, aprendendo a arte da masturbação novinho. Agora, de repente, com pouca idade, ainda um adolescente, já está tendo relação sexual. Conheço meninas aí com 14 anos que já tomam anticoncepcional. Isso dói. Às vezes um homenzarrão pega umas meninas dessa, porque pedofilia nem todo mundo vê. É um monte de burro velho aí pegando garota nova. E as garotas novas tomando anticoncepcional, por quê? Porque também querem. Mas não querem engravidar. Olha o universo. Olha o universo. E o apóstolo Paulo dizendo: reaviva o dom de Deus que há em ti. Coisa linda é ver um jovem servindo ao Senhor. Terceiro, uma vida de testemunho. Timóteo via como a mãe tratava a avó. Timóteo via que a mãe era respeitosa com a avó, com a mãe dela. Honrava a mãe dela. Hoje em dia, os filhos estão vendo a filha gritar com a mãe. Vai tomar banho, isso não manda ela para outros cantos. Cala a boca, mãe, tá enchendo minha paciência. Quem está ouvindo isso? O filho, que está ao redor da mesa, vendo tudo para copiar e reproduzir amanhã. Olha aqui, Timóteo via como sua mãe tratava a sua avó. E lá em 1 Timóteo 5,8 está escrito: se alguém não cuida da sua família, negou a fé e se tornou pior do que os descrentes. Irmão, esse menino é um espetáculo. Nossos filhos, nossa família, são instrumentos de Deus. Você não trata um instrumento de qualquer jeito. Quem toca um piano, quem toca um violino, quem toca um contrabaixo, está sempre polindo e afinando. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Você precisa polir, precisa cuidar, afinar o seu instrumento. Olha para teu filho como ele sendo um instrumento nas mãos do Senhor.
e venha polir essa criança, venha enchê-lo de amor, de carinho, mas não deixe de dizer não, não deixe de impor limites e regras dentro de casa, porque ser humano não foi criado para viver sem regras. Você dá uma olhada nesse monte de influencer aí, meninas com 20 anos que já está com não sei quantos milhões na conta, então elas olham para as autoridades com desdém. Agora está um tal de julgamento aí dos Betes, não é isso? Bates. Meu Deus. A CPI, como é que você fala? Betes. Aí eu vejo aquela mocinha, aquela menina está com dinheiro transbordando. Você viu como é que ela falou com a senadora, né? Senadora ou juíza? Irmão, só fica me fazendo essas perguntas, tu tem coragem? Hein, Renata? Vivian, você tem coragem de chegar diante da juíza, da senadora e falar assim, para com isso, fica me perguntando essas coisas sem graça, pergunta outra coisa. Bebendo água, pegou o microfone, em vez de chupar o canudo do nome, queria chupar o... os troços bizarros. Fiz questão de escrever aqui, bolsa assistencialista, camisa da seleção vermelha, Lady Gaga, bebê reborn, o pregador Mirim Miguel, Bets, Virgínia, é isso que estão averiguando. E tem 90 bilhões dos velhinhos que foi roubado. E os responsáveis proibiram deles serem indiciados. É para esse mundo que os nossos filhos estão indo. Testemunho de vida com Deus. Educa filho. Você quer educar seu filho? Tenha testemunho de vida com Deus. Seja praticante e não apenas ouvinte. Aí eu tenho uma coisa para te dizer. Eunice e Lloyd, mãe e avó, elas não foram empresárias de sucesso. Elas não foram CEOs de multinacionais. Mas elas tiveram a maior vitória dessa vida. Criaram um filho na presença do Senhor. Não sei se você vai ficar rico. Que a Bíblia diz que alguns Deus separou para ser ricos. E outros não. Não sei, pode ser que aqui tenha. Onde que estão aqueles que Jesus levantou para ser rico na terra? Fala assim, pastora Leia, pastora Leia, pastora Leia. E a Bíblia fala isso. Nem todo mundo vai ficar rico. Mas se você ficar, uma benção, não esquece da Nova Jerusalém não, que aí a gente termina essas parcelas rapidinho. Porém, contudo, todavia, Deus não vê a maior riqueza, dinheiro numa conta bancária, mas uma mulher que vive feliz em família, um homem que é o governo e o provedor da sua casa, o homem que ama a sua esposa. Para eu terminar bonito, mulher não se apaixona por homem bonito. Mulher se apaixona por homens admiráveis. Seja um homem admirável. Eu já ouvi testemunho de mulheres aqui dizendo assim, olha, pastora Leia, aquele retiro lá mudou meu marido é outro, tô achando que alguma coisa aconteceu. Ele é outro, coisa linda. Quem tem que amar é o homem tem que amar mais a mulher do que a mulher ao homem. A ordem é o homem ama, a mulher obedece, segue junto. Hoje nós falamos na escola dominical, mulher é suporte, é adjutora, é auxiliadora, é companheira. Uma mulher maravilhosa do lado de um homem leva esse homem para longe. É por isso que meu marido está lá na frente, aleluia. Eu não sei o que seria de mim sem ele, porque é engraçado que eu e Sérgio, a gente, sabe, aquele tal do côncavo e aleluia, côncavo e convexo, Roberto Carlos já cantava isso, né?
Mas a gente encaixa, sabe, nas coisas da vida. Eu tenho ideias, irmãos, eu tenho ideia, mas eu sou um pouco devagar. Agora ele, eu nem pedi, ele já foi fazer. O Sérgio parece até um matador profissional, né? Se você der uma ordem para ele, e depois você falar assim, não faz mais não, ele fala assim, já fiz. Porque ele vai e faz, é um homem de atitude. Eu admiro ele, admiro demais. São 35 anos casados, e 6 anos te namorando, e te admirando, meu Richard Guerra.